Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem nessa quinta-feira. Já é quase final de semana, né? E talvez você esteja pensando, Lu, pra mim tanto faz. Eu não me importo com isso, eu nem gosto de domingo mesmo. Pra mim é a mesma coisa, rotina, limpar a casa, fazer serviço. Parece que a bagunça aumenta ainda mais no final de semana. Bom, hoje eu vim trazer pontos para vocês, para a gente refletir, e eu acredito que essa história vai mudar. Quero contar para vocês que um dia eu também pensei assim, né? Eu fico em casa mesmo, não trabalho fora, para mim tanto faz, sábado e domingo é a mesma coisa. Talvez você esteja pensando dessa forma, né? Sabe aquela empolgação? Nossa, hoje é sexta-feira. Durante muito tempo eu perdi isso, né? Pelo fato de estar em casa de segunda a segunda, ter sempre aquele compromisso com a casa, com a rotina, com os afazeres. E sobre aquele tema que eu falei para vocês, da gente sentir satisfação, né? Eu mencionei isso para vocês em um vídeo. É sobre isso que eu quero levantar pontos hoje para a gente refletir juntos, né? Todos juntos. Talvez você é homem também, tá? Aqui nesse canal eu não falo só para mulheres, tá, gente? Vocês homens são parte especial do meu canal e são muito bem-vindos aqui também. E eu sei que vocês sempre aplicam o que eu digo na vida de vocês. Essa é a razão, né, por eu levantar assim questões e fazer vocês pensar, né, muitas vezes de uma forma diferente. E o primeiro ponto que eu quero dizer para vocês, que eu quero falar sobre, é como que tá a sua casa hoje, né? Não sei, talvez sua casa talvez na verdade você esteja trabalhando para sua casa. Eu acredito que a casa, ela deve trabalhar para nós, né? A gente deve usufruir dela, o nosso lar, o lugar onde a gente chega, a gente tem o nosso momento de descanso, a gente faz as nossas refeições, toma o nosso banho, relaxa, tá ali convivendo com as pessoas da nossa casa, com a família, com os amigos, para quem gosta, né? Eu não sou de receber amigos aqui em casa, isso é raro quando acontece, mas em que situação se encontra a sua casa hoje? Eu quero que você pare e reflita, mas antes, dá uma pause nesse vídeo, já deixa seu like, porque, gente, às vezes a Lu tá pedindo like. Gente, isso é o bom dia de vocês para mim, é o boa noite de vocês para mim em forma de like, porque isso sim contribui para que esse canal continue crescendo, né? Porque senão como que ele vai crescer, não é verdade? Como que ele vai chegar em outras pessoas? Então essa é uma forma que eu encontrei de que vocês podem colaborar comigo e eu sei que vocês vão. Se você não gostar do vídeo, no final deixa um não gostei, tudo bem? Mas primeiro já coloca o seu gostei. Bom, eu quero que você dê uma pausa nesse vídeo, vai lá, pega um papel e uma caneta. Isso é muito importante, eu vou esperar vocês, tá bom? Pronto, pegou a caneta e o papel, agora vocês vão colocar para mim. Qual a área da sua casa que mais consome o seu tempo? Porque assim, a gente tem uma noção de que tempo ele é gratuito e ele é infinito. Lu, eu sei que não é. Sim, nós sabemos, mas a gente tem aqui dentro, de forma inconsciente, um pensamento de que ele não acaba nunca, né? Principalmente nós que estamos em casa. Quem está trabalhando fora também, muitas vezes chega do trabalho e encontra um caos, né? É roupa jogada para todo lado, é livro esparramado pela casa, coisa fora do lugar, a pia cheia de copo, cheia de prato, panela, aquela bagunça, aquele caos, brinquedo para quem tem criança esparramado pela casa inteira. Bom, primeira coisa, pensa qual o cômodo da sua casa que consome mais tempo de vocês. Eu não tô aqui dando dica minimalista para você, não tô falando de minimalismo, não tô falando para vocês de pegar tudo que vocês têm e jogar fora, não. Eu tô aqui dando dicas que funcionou realmente na minha vida, que realmente deu certo, que eu coloquei em prática, que me ajudou. É isso, nada mais que isso, porque para mim o que funciona é aquilo que a gente coloca em prática e dá certo. Teoria a gente já tem demais, né? A gente precisa de fatos. Então, você já descobriu? Bom, Lu, é minha cozinha.
Eu tenho uns 3 jogos de panela e eu uso tudo. Enquanto não tá tudo sujo, eu não paro de usar. Eu tenho 20 pratos, eu tenho 10 pratos, não importa. Depende da quantidade de pessoas que tem na sua casa. É uma coisa que você precisa analisar. Quantas pessoas tem aí? De realmente quantos talheres, copos, pratos, panelas você realmente precisa? Isso não é fácil. Muitas vezes a gente quer uma fórmula mágica. Olha, vou fazer isso aqui, né? Vou piscar e vai estar tudo em perfeito estado, tudo arrumado. Não tem isso, gente. É preciso se esforçar um pouco. Então, você vai precisar fazer essa lista que eu tô te falando, senão não vai dar certo. Bom, quantas pessoas tem na minha casa, Lu? Somos 5. Um exemplo. Bom, eu vou precisar de 5 pratos, 5 garfos, 5 colheres. Lu, peraí, quando chegar a visita aqui na minha casa? E quando eu tiver? Bom, é uma coisa que você vai ter que analisar. Você realmente recebe visita na sua casa? Realmente você recebe ou isso está só na sua cabeça? É uma vez por ano? Se é uma vez por ano, não vale a pena ter estoque de prato, garfo, não vale. Se é uma vez por ano, compensa comprar descartável, porque é uma vez por ano. Vamos falar a verdade, gente. Esse negócio de, não uso descartável, não vai morrer comprar uma vez por ano. Mas se você recebe visita todo final de semana na sua casa, com certeza você vai precisar ter uns pratos ali, extra, copos, garfos, etc. O que precisar. Mas nesse caso, você vai deixar esses utensílios guardados, fora de alcance de vocês. Porque do contrário, quando não tiver um prato sujo, quando não tiver um prato limpo, você vai pegar aquele que tá lá, porque é mais fácil. Toda casa é assim, infelizmente. Então é raro quando as pessoas têm consciência, porque isso a gente faz de forma inconsciente. Não é porque a gente é ruim, porque a gente é isso, aquilo, não. É natural. Não tem copo limpo, a gente vai lá e pega o que tá limpo, não é assim? Então, para mim, o mais importante é não ter esses utensílios extras. Aqui em casa eu não tenho. Então, quando chega um momento que eu tenho que fazer algo, um aniversário, alguma coisa, eu compro descartável. Para mim é melhor, é mais prático. Mas, se você é das pessoas que insiste em não usar descartável, eu não vou brigar com você, porque é uma opinião sua, então tenha esses itens extras mais fora de alcance. E essa dica eu tô dando pra vocês porque funcionou pra mim. Ai, Lu, mas não tem jeito. Eu tenho um monte de panela que eu ganhei do meu casamento e tá lá, eu não tenho coragem de me desfazer. Bom, então você vai ter que lidar com essa bagunça. Porque você não quer se desfazer desse monte de coisa que você tem entulhada. Você quer deixar lá no alcance de todo mundo. Então é isso. É uma cozinha com caos total. Então, muitas vezes a gente tem ali um monte de vidro de tempero que a gente não usa, né? Você tem que ter bem claro na sua mente a quantidade de temperinho que você usa, o que você realmente usa e manter aquilo ali. O que você usa esporadicamente, deixa fora de alcance. E pega só quando você precisar. Isso vai evitar muita bagunça, acredite em mim. Porque quando a gente tá com pressa, sabe quando a gente faz aquele almoço correndo? A gente faz tudo correndo, a gente pega o tempero que tá ali, coloca o outro lá e vira aquela bagunça. Isso acontece quase com todos. Então a recomendação é, o que você não usa, deixa fora de alcance. É o mais prático. Lu, agora acontece que o caos não é na cozinha. A cozinha, ok. O caos é no meu banheiro. É no banheiro porque você insiste em deixar aquele monte de creme lá que você usa um e tem 20. Você deixa aquele monte de maquiagem lá que você usa só no final de semana. É preciso ter claro na nossa mente o que eu uso, o que eu não uso de jeito nenhum e o que eu uso de vez em quando. E colocar as coisas no devido lugar. Será que o banheiro é lugar de você colocar tudo isso? Será que você não está colocando coisas nos lugares errados? Talvez você está entulhando o banheiro, talvez você está colocando coisa que deveria estar no banheiro, você está colocando no quarto. É isso que a gente tem que observar, não tem como ficar aplicando essas técnicas minimalistas em tudo, porque a sua casa é diferente da minha. Por exemplo, eu aqui na minha casa, eu tenho uma penteadeira, né, um espelho, vocês já devem ter visto dos vídeos. Lá eu deixo tudo que a gente usa, pente, não fica bonito, tá, gente? Não fica aquela coisa esteticamente bonita, mas eu não preciso que fique bonito, eu preciso que fique funcional.
que esteja lá as coisas que eu preciso. Quando eu vou me arrumar, tá tudo ali. Claro que eu não vou entulhar de coisa, tem tudo que eu preciso. Isso é importante. Mas talvez você diga para mim, Lu, a questão não é nem a cozinha, nem banheiro, a questão mesmo é a entrada da minha casa, que tá parecendo um depósito. Por quê? Com certeza tem coisas que você não usa. Muitas vezes a gente tá tão assim, com aquele pensamento de que, olha, eu vou guardar porque eu vou precisar. O meu esposo tem esse problema. Ele tem esse problema, eu vou guardar porque eu vou precisar, e eu confesso para vocês que tem coisa ali guardada que já tem 5 anos que ele não toca, que ele simplesmente não encosta. Mas a questão é que de vez em quando eu vou lá e dou um limpa. Dou, gente, porque não pode, porque senão a casa vira uma bagunça e a gente precisa ter essa consciência em família. Quanto aos brinquedos, meus filhos teve uma época que tinha um pouquinho mais de brinquedo. Hoje eles têm o que realmente brinca. Eu me desapeguei de muitas coisas. Eu tinha o costume há muitos anos atrás de me apegar. Hoje o Eric tem 2 ou 3 pelúcias, que é de quando ele nasceu, que foi passando de um para o outro, foi passando de irmão para irmão. Mas roupinhas que eu guardava, eu me desapeguei de tudo. Sabe o que é importante? A gente entender que muitas vezes a gente nunca vai precisar daquilo. E talvez você precise. Mas a questão é, já pensou se a gente parar para guardar tudo que talvez a gente vai precisar? É aí onde acontece das pessoas acumular e se perder na bagunça, né? Então a dica geral que eu vou dar para vocês hoje, que eu não quero que esse vídeo fique muito grande, é: estude a casa de vocês. Vocês têm que ter essa clareza. Simplificar a vida exige clareza da nossa parte, mais que tudo, porque eu tenho que entender que a minha casa é diferente, eu preciso entender que a minha casa é diferente, que a minha rotina é diferente, que as necessidades da minha família é diferente, e isso faz toda a diferença no final. Isso vai simplificar muito a sua vida. A sua casa, ela precisa te servir, ela precisa ser funcional. Por exemplo, muitas vezes você gasta muito dinheiro em futilidades, em decoração. Eu não estou dizendo que você não pode ter, tá? Eu gosto de algumas decorações, eu tenho o meu estilo, o meu gosto pessoal, já falei isso para vocês. Eu não gosto de nada preto e branco, não gosto. Eu fiz isso há 13 anos atrás, quando eu fui fazer a minha cozinha. Eu decorei ela toda preta e branco e foi horrível. Eu convivi muitos anos com uma cozinha que eu não gostava, que era muito bonita, todo mundo gostava menos eu. E isso é horrível, gente. Hoje eu tenho a cozinha que eu gosto, que eu me sinto bem, muito mais simples, porém funcional. Então, talvez a sua casa ela seja bonita, né, de fato. Ou talvez não, talvez você também não tenha condição de ter uma casa tão bonita. Mas sabe o que é importante? Não é a beleza da sua casa em si. Porque isso pode acontecer algum dia, se você economizar, você consegue pintar, você vai arrumando pouco a pouco, né? Eu já contei isso para vocês aqui, que a minha casa foi pouco a pouco, que eu fui aumentando. Mas ela funciona, a sua casa ela precisa funcionar para você. Do contrário, você vai ser uma escrava na própria casa. Né? A casa vai te consumir, você vai viver para lavar, para ficar juntando a bagunça no meio da casa. Então é preciso ter claridade, né? O que você realmente precisa no seu lar? Muita gente é contra, né, as pessoas adquirir coisas eletrônicas, por exemplo, aspirador de pó, né? Air fry, e é um preconceito, porque talvez isso não seja útil para você, mas para outra pessoa isso pode ser muito útil. Então a gente não pode ter esse preconceito. A questão é não encher a casa de tralha, porque essas coisas demandam esforço para limpar, para ter manutenção. Tudo que a gente tem em casa, a gente precisa entender que tudo que a gente tem na nossa casa exige tempo para dar manutenção. Então, sim, né, partindo desse ponto, obviamente, quanto menos coisas eu tiver na minha casa, menos eu vou trabalhar, certo? Depende. Por exemplo, se você não tiver uma máquina de lavar roupa e tiver 5 pessoas na sua casa, você vai morrer de lavar roupa.
Vocês entendem? Porque assim, gente, é difícil lavar roupa na mão. Pelo menos eu não tenho prática e para mim é muito difícil. Eu sei que as mulheres antigamente lavavam roupa até no rio, mas vamos falar a verdade, uma máquina de lavar roupa hoje, ela ajuda bastante. Então não é necessariamente não ter nada em casa, mas ter aquilo que realmente é útil, porque muitas vezes acumulamos coisas inúteis, né? Vou dar um exemplo. Um lugar onde não faz calor. Qual é o motivo de eu ter um ventilador num lugar desse? Nenhum. Vai ficar lá entulhado. Então, a gente tem que ter essa noção. Por exemplo, televisão. Tem gente que não assiste televisão e tem uma televisão de enfeite. Além de você estar ali investindo uma grande quantidade de dinheiro em algo que você não vai usar, você também tem mais um item para tirar poeira, para limpar. E tudo isso que eu estou falando para vocês, vocês podem aplicar em tudo, gente, na maquiagem, nas roupas. Muitas pessoas me perguntam, Lu, você tem muita roupa? Gente, eu já falei isso para vocês, eu tenho poucas roupas, eu tenho as roupas que eu preciso, roupas que eu uso. Roupa aqui em casa, tanto faz de usar em casa quanto de sair. Então, assim, eu tenho meus trapinhos, né, que eu gosto de ficar dentro de casa, que é meus pijaminhas confortáveis e tudo isso. Mas, o geral, a roupa é a mesma que eu uso em casa, eu saio. Então, assim, normalmente eu tenho a roupa aquela que eu fico dentro da minha casa, tem a roupa aquela que eu fico na rua. Por exemplo, eu não vou ficar de pijama lá no meio da rua, né? Eu fico de pijama dentro da minha casa. Mas se eu tiver que pôr uma bermuda, essa bermuda ela vai servir para ir no mercado ou para ir no centro. Sabe? Porque é o meu estilo de vida, gente. Eu não sou uma pessoa que eu tenho que ir para escritório. Então, por isso que eu digo para vocês não se compararem com essas pessoas que fazem vídeo no YouTube, que são minimalistas, porque essas pessoas podem ter uma rotina totalmente diferente da de vocês. O estilo de vida dessas pessoas podem ser extremamente diferente do de vocês. Por exemplo, como que eu, que tenho uma família constituída por 5 pessoas, vou querer levar a vida que uma youtuber que mora sozinha tem? Não faz sentido. Então, tudo que ela falar ali não faz sentido para mim. Não dá para aplicar, gente. Então, assim, não faz sentido. Então, não podemos nos comparar. Podemos assistir e tirar as nossas conclusões e aplicar aquilo que dá. E não é tudo que dá, certo? Então, hoje eu quero falar para vocês. Observa. A questão é observar. Vocês têm que olhar a vida de vocês do lado de fora. Faz de conta que você é um ser que está do lado de fora e olha para sua própria casa e analisa. Analisa essa cozinha, né? Coisa que precisa ser jogada fora, o que vocês podem vender e arrecadar um dinheiro com isso e fazer aquilo que vocês estão precisando. Aquilo que vocês precisam arrumar para poder funcionar melhor, né? Talvez vocês realmente tenham coisas aí que tá estragada e que pode ajudar vocês no dia a dia. Questão de passar roupa, né? Aqui em casa já falei para vocês, é raro quando eu passo uma camiseta ou algo assim. Então, para mim é muito mais prático não passar roupa, então eu procuro comprar roupa que não precisa passar, certo? Panelas em excesso, talvez você tenha um monte de panela que você não usa, vende, né? De repente você pode doar para alguém que está precisando. Brinquedo, né? Os brinquedos dos seus filhos talvez tenham em excesso, tem coisa quebrada, tem coisa que já está passando da idade deles, que eles não usam mais e está lá guardado. E toda vez que eles forem mexer lá, eles vão sair esparramando isso pela casa. Coisas que estão guardadas no alcance de crianças, que elas não deveriam pegar. Gente, esse ponto eu quero falar para vocês aqui. Tanto faz se vocês são homens ou mulheres. Se vocês são uma pessoa que tem criança em casa ou que chega alguma criança de vez em quando, facilita a vida de vocês, né? Eu sempre falo, é muito difícil. Eu, por exemplo, evito de ir na casa de pessoas que deixam coisas facilmente acessíveis para criança, principalmente remédios, né? Eu tenho uma dificuldade, porque eu tenho criança. Se eu vou visitar essa pessoa, eu vou ter que ficar de olho na minha filha 24 horas. Tem gente que deixa remédio no baixo, produtos químicos, coisas que prejudicam realmente a vida, que é um risco, né? E simplesmente não mexe aquilo, deixa aquilo lá. Coloca isso num lugar não acessível, não importa, talvez a criança vai na sua casa 1 ou 2 vezes, mas você não vai se preocupar com aquilo. Muitas vezes nós estamos com a mente poluída.
com preocupações que não deveriam estar ali. É mais fácil você pegar essas coisas e colocar num lugar que as crianças não acessam, porque senão você vai sobrecarregar a sua mente, sabe? E muitas vezes a gente fala de destralhe, mas a nossa mente tá terrível, né? Tá cheia de pequenas preocupações. Então, facilita a vida de vocês. Quanto a plantas, vou falar, eu tenho plantas, tenho algumas plantas e eu não sou assim apaixonada por plantas, não sou, eu não tenho esse hobby por enquanto, mas sim eu tenho as minhas plantinhas e eu vou ser bem sincera, eu jogo água, não faço mais nada. Então, às vezes elas estão bonitas, às vezes nem tanto, mas quem sabe, né, quando eu tiver tempo mesmo para cuidar, eu quero ter no quintal, porque dentro de casa eu gosto de pequenos vasinhos, né? Por enquanto eu não tenho nenhum, eu tinha, aí eu acabei tirando porque tava dando aquela larvinha do mosquitinho e eu tinha que ficar trocando água, às vezes eu esquecia. Mas muita gente coloca planta demais dentro de casa e isso dá muito mais trabalho para vocês, então vocês precisam estar atentas. Mesmo que você goste de algo, você precisa realmente pensar se isso está facilitando a sua vida ou se está atrapalhando a sua vida. E agora eu quero terminar esse vídeo falando uma coisa. Para de neura, sabe? Muitas vezes a gente tem uma coisa tão assim, ai, que a minha casa tem que estar bonita, que a minha casa tem que estar linda, que a minha casa não pode ter mofo, que a minha casa não pode ter a parede suja. É o que vão pensar. Muitas vezes você está sendo escravizada não só pela sua casa, tá? Você está sendo escravizada pelo seu preconceito, né? Pela sua mania de perfeccionismo, pelo ego, de que o que vão pensar da sua casa, né? E você não vive de forma confortável. Na verdade, você vive desconfortável porque a vontade que muitas pessoas têm é de impressionar, né? Que as pessoas olhem e digam, nossa, uau, olha, a casa dela é linda, mas a pessoa não tem um pingo de sossego, de conforto dentro da própria casa. Eu quero falar para vocês que aqui em casa, quando eu quero, eu pego todos os colchões lá de dentro dos quartos e jogo na sala. E já aconteceu de ficar na sala sexta, sábado e domingo. Porque sim, porque eu quis. Porque era confortável, porque a gente ia assistir filme, a gente ia relaxar, a gente ia conviver esses dias juntos, todos em família, dormindo todo mundo juntinho, tava frio. E aí, muitas pessoas jamais fariam algo assim, porque o que vão pensar se chega aqui e vê uma coisa dessa? Vocês entendem o que eu tô dizendo? Tem gente que coloca o piso da casa pensando no que os outros vão achar e depois se mata porque não pode jogar um produto porque vai manchar, vai estragar. Gente, coloca um piso que dá para pisar e ponto, né? Que facilite a limpeza, porque você não é escravo da casa. Não é verdade? Então, eu quero dizer para você parar com isso, com essas paranoias. De vez em quando, não tem problema nenhum a louça ficar na pia. É sua casa. Não tô dizendo para você deixar a casa feder, não. Tô dizendo para você parar de paranoia, de querer impressionar as pessoas, né? Coloca as coisas onde você acha que vai funcionar para você, não para ficar bonito e harmonioso. Quando eu vejo alguém falando assim, olha, aqui em casa eu guardo tudo no armário, porque eu gosto da bancada livre para ficar tudo harmonioso. Gente, aqui em casa eu guardo o que eu quero, o que precisa. Se eu achar que um liquidificador ele tem que ficar na minha bancada o dia inteiro, ele vai ficar. E realmente não me importa o que os outros vão pensar disso. Porque para mim é muito mais fácil ter o liquidificador ali se eu uso ele 3, 4 vezes no dia. Tem gente que é assim. Então, muitas vezes a gente está preocupada com os outros, não é com a nossa paz, com o nosso sossego. Questão de roupa, gente. Tem pessoas que a vida dela é um tormento, porque é aquilo que eu falei, ela tem que ter um estoque de maquiagem, ela tem que ter uma roupa para usar uma cada dia, porque não pode repetir, porque afinal de contas o que vão pensar? E aí a gente se torna escravo, né? A gente tem que lavar aquele monte de roupa todo final de semana, porque eu tenho que andar assim, né? Ou afinal de contas eu não sei mais onde colocar tanta roupa, né? E às vezes não é nem roupa de boa qualidade. E eu, de fato, tenho as roupas que eu preciso. Eu não me importo, gente, sério, eu não me importo de repetir roupa, eu não me importo de usar uma camiseta para ir na igreja, por exemplo, e usar essa mesma camiseta para ficar na minha casa, desde que esteja limpa e sem estar rasgada, né, que eu não vou andar rasgada também.
porque eu acho que é um exagero. Tem até roupa de brechó baratinha, sem rasgado. Então, o fato da gente andar com poucas peças não significa que a gente vai andar rasgado. A gente faria isso se a gente não tivesse dinheiro para comprar realmente, né? Então, muitas vezes é questão da gente olhar realmente para a nossa vida. Às vezes a gente está vivendo uma vida assim tão atormentada porque nós não estamos olhando para a nossa vida. A gente está querendo que as pessoas nos aprovem. Nossa, olha como a casa dela é linda. Nossa, como a casa dela, as paredes são impecáveis. Outro dia eu falei com meu esposo, a gente teve uma conversa séria. Porque eu me abro com vocês, né? E meu esposo, às vezes, ele foge um pouco assim, sabe? Disso, parece. Ele falou assim, amor, nossa, fala para as crianças não sujar tanto a parede. Porque a gente pintou. Obviamente, eu não vou deixar eles fazer a parede de quadro, de lousa. Mas, gente, a Mayra pintou a parede, porque eu não vi. Ela pegou a caneta sem eu ver e pintou. E agora eu vou bater nela, vou brigar, vou gritar. Não. Eu expliquei, não pode pintar a parede, Mayra. Não pode. Mas vai acontecer, porque criança pinta a parede e não tem problema. Aqui vive gente, tem gente viva aqui. Vão colocar pé na parede e a parede tá limpa. Agora, daqui pro final do ano, eu vou mostrar para vocês a condição. Porque assim, quando eu vejo, eu falo. Mas e quando eu não vejo? Entende? E tem gente que é paranoico, né? E muitas vezes você tá aí paranoica, não é porque você quer ser paranoica, é porque você fica vendo esse tipo de coisa. Você fica vendo aquelas pessoas esfregando a parede com a escova uma vez por semana, né? Tá lá, esfrega, joga água com a mangueira, destrói a parede, molha o chão todo, gasta aquele monte de água, aquela bagunça para mostrar que a casa é impecável, né? Ah, não, gente. Sinceramente, não, isso não é para mim. Por isso que eu falo para vocês que quem tá aqui nesse canal é quem quer viver em paz. Porque, olha, eu sinceramente, a minha meta de vida é viver em paz, viver, ter um equilíbrio, né? Ser limpa, mas não neurótica. Porque a vida é muito mais que isso, a gente precisa viver, a gente precisa comer. Muitas vezes a gente não tem tempo de fazer um bolo para os nossos filhos porque a gente fica louca limpando até o telhado, né? E não é, a vida passa e eu não sou mesmo escrava da casa e eu sei que a partir de hoje vocês também não serão. Então hoje eu quero que você faça essa análise da sua casa. Você vai decidir de uma vez por todas tudo aquilo que vai para doação, tudo aquilo que vai ser vendido, vai separar, vai colocar aquilo lá. Não fica deixando para amanhã, já vai começando hoje. Para de comprar coisa por impulso, sabe? Decida fazer outra coisa melhor da sua vida do que ficar querendo comprar, consumir. Tudo que fulano tem eu vou ter também. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou e não deixou aquele like que eu pedi no começo, deixa agora. Se você não gostou, pode deixar também um não gostei, mas por favor, comente pra mim. Lu, eu tô numa bagunça e a partir de hoje eu vou melhorar isso. Lu, eu concordo com você, eu discordo. Lu, eu já fui assim, não sou mais. Eu conheço gente assim, comenta, gente, porque eu amo os comentários de vocês. E lembrando que hoje era pra me ter respondido os comentários de vocês ontem à noite, mas hoje eu vou estar respondendo os comentários do vídeo anterior. Um beijão enorme, até o próximo vídeo, tchau, tchau!